Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque tem vários corações aqui e outros que vão chegar, porque a nossa sala ela é aberta. E tantos mais corações aí que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, né, Noah? Isso mesmo, e pedimos para que vocês que nos acompanham deem um like, porque quando dá um like, o YouTube vai entender que esse conteúdo pode rodar para mais e mais corações. Então agradecemos muito a todos vocês. E assim, para nós iniciarmos o nosso evangelho de hoje, coloquem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho. E assim, para começarmos, Gerson trouxe uma mensagem para nós hoje? Sim, novamente aqui uma mensagem do livro Novas Mensagens, da Espírito Sheila. O texto chama Faze Algo. Não te deixes anular pelas horas vazias. O comodismo é ponte para o remorso. O tédio resulta da falta de iniciativa. Ainda hoje, podes ser útil ao bem, valendo-te dos recursos que possuis. Uma palavra de consolo a quem sofre, um momento de atenção a quem experimenta o abandono, um simples pedaço de pão a quem tem fome. São atitudes que podem te preencher por dentro, permitindo que alcances a plenitude interior. Entretanto, se não te consideras em condições de ser útil aos outros, faze algo em favor de ti mesmo. Evita o pessimismo, abre espaço para o estudo elevado, alimenta os ideais nobres, sintoniza com o alto através da prece. Lembra que a oportunidade que te sorri agora, convidando-te à paz e ao progresso, é única, cabendo a ti mesmo seguir para a felicidade ou a frustração mediante a escolha que fizeres. Que lindo. Obrigada, Gerson. Nosso texto. Muito bom. Ótimas dicas aí que o Espírito Sheila nos proporcionou. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, boa noite a todos. Após essa leitura, né, do Espírito Sheila, tão edificante, que possamos refletir e agir, né, nos conselhos que ela nos dá. Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, deixando todos os problemas de lado. Vamos, nesse momento, nos elevando até nosso anjo de guarda, o nosso amigo de todas as horas, que tanto faz por nós. Vamos agradecendo a ele. Vamos nos elevando a toda a espiritualidade amiga das 24 horas. Vamos também cumprimentando o mentor, ou os mentores da caravana, que todas as quintas-feiras estão conosco. E todos juntos, vamos em busca de Ismael, anjo protetor do Brasil,
do país em que vivemos. Ele nos abraça, nos abençoa, nos prepara e nos leva até Maria, nossa mãe, a mãezinha querida que nos conhece desde sempre, nossa mãezinha que conhece nossos segredos mais íntimos. Ela nos afaga, nos cobre com seu manto de luz, de amor, e vai nos preparando e nos leva até Jesus, o nosso Mestre. Mestre Jesus, sê conosco agora e sempre. Obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelo seu evangelho de luz, de amor, que possamos sempre trilhar o nosso caminho contigo, que possamos sempre aprender cada vez mais e aproveitando todos esses ensinamentos na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva até Deus, o nosso Pai, o Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por essa encarnação e por todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Obrigada, Suzelei. Nada. Carlos, você pode fazer a leitura para nós do Evangelho? Se abre seu microfone, tá bom? Ok, vamos falar hoje da indulgência, capítulo 16, José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão pouco pratica. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentários e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência o descobre. Tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com mal atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de um atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar de vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado? Ó, homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes, para que, com os outros, pensai naquele que julga em uma última instância, e vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena o que desculpais, porque conheceis o móvel de todas as ações. Pensais que vós, que clamais tão alto, anátema,
Talvez tenhais cometido faltas mais graves. Seja indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. É isso aí. E é isso aí mesmo. É um belo É uma texto, coisa, né? Um belo texto que fala aí sobre a indulgência, né, Carlos? E a, exatamente. é, e a indulgência, o que que ela é, gente? É uma das virtudes que aí vai caracterizar o verdadeiro cristão, né? Pela postura, aquela postura que é compreensiva, que é complacente perante as faltas e as imperfeições dos outros, né? Essas faltas alheias. E a indulgência, qual é o antônimo aí, né? O contrário da indulgência, que é como o texto aqui diz, que é a malevolência, a maledicência, porque a malevolência ela leva a perceber a falta do outro, essas faltas alheias e ainda comentar. Então, quem lê essas palavras aqui vai penetrando, né? Essas palavras, esse texto aqui vai penetrando lá no nosso íntimo, né? No nosso mais profundo ser e dá aquela, não sei vocês, mas dá aquela sensação assim de ser melhor, né? Da gente se esforçar mesmo e sermos indulgentes, praticar essa virtude. Porque conforme a gente vai se esforçando, a gente vai vivenciando, é um exercício, é uma prática. E o exercício, né? O exercício já diz, né? É praticar. Porque não é fácil a gente deixar aqueles hábitos antigos. Quem é muito acostumado a apontar as faltas alheias, as imperfeições, né, lidar muito com a maledicência, né, que é falar aí dos outros, para tirar esse hábito é difícil, mas vai aos poucos, porque sentir a indulgência para com os outros, né, procurando não destacar aqueles defeitos dos outros, a gente vai ressaltando essas qualidades, a qualidade do outro. E quando você ressalta a qualidade do outro, você está estimulando aquela outra pessoa a querer ser melhor também, né? E assim você não faz com que aquela pessoa se sinta ferida no seu orgulho. Então, se a gente pudesse imaginar quantas dores são criadas por esse hábito de ter a malevolência, né? Essa maledicência, destacando os defeitos alheios, porque quando a gente usa a malevolência, vai destacando o defeito do outro, a gente está julgando. E o que é o julgamento? Julgamento é exclusão. Você exclui. Quando você julga tanto aquele outro, é como se você dissesse assim lá no seu profundo: eu sou melhor do que ele. Né? Então, aí a gente para pensar. Quando a gente exclui, em algum momento, essa exclusão, ela retorna de alguma outra forma. Com algum travamento na vida, com um mal-estar, seja com uma dor física, seja com uma dor emocional. Porque quando a gente pega esse texto, que nem é tão grande, não é grande, mas cada palavrinha aqui faz a gente pensar nessa grande virtude, o quão bem faz para nós. E olha só, né, o que ele fala: sede, pois severos convoscos, e indulgente para com os outros. Ele ainda aí está nos chamando, gente, severo com vocês, olhe para vocês. Porque a gente veio aqui para se melhorar, a gente não veio aqui para melhorar o outro.
A gente tem que ter esse contato com os outros a gente vai se melhorando, mas não na intenção de apontar o outro, né? Falar assim, ó, aquele é assim, assim, assado, né? Você está querendo dizer, eu não sou? A partir do momento que eu estou falando, eu já sou até pior, né? Então, com essas palavras, esse espírito protetor, o Joseph, ele trouxe essa mensagem aqui para nós em 1863. E ela é tão atual, como se fosse escrita hoje, né, para gente, para todos nós aí. Para que a gente possa refletir, para que a gente possa treinar a indulgência. Porque, como ele disse aqui no texto, gente, o que a indulgência faz? É o contrário, né, da maledicência. Ela atrai, né? Essa virtude, ela atrai as pessoas, ela acalma, ela corrige, né? Então, olha só, quanta melhoria é para nós e para quem recebe, né, essa nossa indulgência também. Luiz Carlos, eu vi que você abriu o microfone. Suzelei também, acho que ela quer falar, né? Deixa ela. Quem? A Suzelei aí também. Suzy, pode falar, Su. É um texto maravilhoso, né, que chama bastante atenção nossa, né, para sermos indulgentes. Ele cita, né, quantas vezes somos piores, bem piores do que aqueles que apontamos, né, os erros. Me chama a atenção também com o ensinamento entre os pais e os filhos, né? Quantas vezes, ao invés de corrigirmos com indulgência aquilo que achamos um defeito no filho, acabamos não por querer fazer a maledicência da maneira que falamos, com o rigor, né, que ele coloca no texto que falamos, que ao invés de erguermos, de elevarmos aquela pessoa, aquele filho, a gente o afasta, o irrita pela maneira com que falamos, por não sermos indulgentes com aqueles que amamos também, né? Então, chama atenção bastante para isso, no sentido de querer educar, muitas vezes você afasta, você aponta. Eu já faço isso tantas vezes, eu tenho que me corrigir, sabe? E, de maneira geral, com todos, né? A gente precisa vigiar sempre para sermos realmente indulgentes e sermos muito mais severos, né? Como ele coloca no texto, conosco mesmo. Aí sim temos que trabalhar, nos voltar para dentro e sermos severos conosco, exigirmos de nós, não do outro, né? Vou deixar o Luiz falar. Realmente é um texto lindo esse daqui, né? Falando da indulgência. Mas realmente a vida, ainda os hábitos que nós temos, que trazemos, que são milenares aí, é que nos arrasta. E como o Emmanuel sempre nos diz, na medida em que envolvemos no pensamento negativo, toda a negatividade nos envolve. E principalmente com o André Luiz, do Missionários da Luz, que ele mostra-nos quanto que de larvas, de bactérias que o pensamento negativo gera em torno de nós. E isso daí também é um alerta para nós mesmos pensarmos sobre isso. Então, todo o ato que nós julgamos um outro, nós nos consideramos um Deus. Então, é nisso daí que me ressalta, como sempre eu falo aqui, o conhecimento de nós e reconhecimento da nossa própria ignorância, porque nós não somos sabedores de tudo. E, principalmente, quando estamos encarnados, menos ainda sabemos sobre nós mesmos. Então, ter consciência disso é que nós também precisamos do perdão alheio, porque a vida, nós cometemos falhas e estamos aqui justamente para que as falhas sejam aceitas
e possamos nós mesmos ir amenizando o nosso comportamento e diminuindo a intensidade, que a reforma íntima vai nos levando a enxergar os nossos próprios erros. Então, eu acho que aqui fala muito bem, a indulgência é um ato de nós amarmos a nós mesmos, porque a partir disso daqui é que nós vamos começar a nos conhecer e reconhecer a necessidade do outro como treinamento para que a gente possa avançar. Obrigado. Obrigada a você. Cleide, você levantou a mãozinha? Pode falar. Abre seu microfone, tá? Isso. Lindo, né? Esse texto que a gente leu hoje sobre a indulgência, né? A gente que estuda o livro dos Espíritos, a gente sabe que ele vai falar sobre a caridade, né? Como você mesmo falou, a indulgência, ela é uma virtude, né? E no livro dos Espíritos, eles perguntam, né, qual é a verdadeira caridade? E a indulgência é uma delas. A indulgência está junto com benevolência e o perdão, né? O que é ser uma pessoa indulgente, né? Ser uma pessoa generosa, né? E eu acho assim, né, gente, que resumindo aí tudo que vocês já falaram, porque vocês já falaram tudo, né? A Suzy, o Luiz Carlos, a Mary, a indulgência, para mim, assim, pelo que a gente já estudou, está estudando, é um dos primeiros requisitos para a reforma íntima, né, gente? Né? É o caminho, né? É bem por aí mesmo, né? E assim, só para comentar uma parte que o nosso amigo leu, né? O Carlos leu aqui, tem uma parte que eu achei o máximo, bem no finalzinho, ele está falando, pensai que vós que clamais tão alto, né? Anátema, né? Que quer dizer maldição, né? Vós tenhas cometido faltas mais graves. Então, assim, esse espírito, ele pede para a gente olhar para dentro da gente, né? Porque a primeira mudança é com a gente, né? Como eu falei, é a reforma íntima. Então, ele pede para a gente olhar primeiro para dentro, né? De nós, e nós fazermos a primeira mudança, né? Então, esse texto de hoje, a indulgência, dá para falar um monte de coisa, né? Mas eu sei que vai ter continuidade, mas é muito lindo, né, gente? Como é bom, né? A gente ver que eles dão um caminho para a gente, né? Para a gente poder praticar essa virtude, como você mesmo comentou, né, Meire? Essa virtude tão linda, né? O Cleide, você fez um comentário que eu vou externar para vocês. Você falou assim, que essa virtude, né, é primordial para nosso início da reforma íntima. E realmente foi, para mim, o meu início, porque eu fui fazendo esse exercício comigo, né, naquela tentativa de todo dia a gente ser um pouquinho melhor. Então, quando eu estava ali na escola de aprendizes do Evangelho, e que a gente vai aprendendo tanto, né, o que é reforma íntima, e a gente sabe que é um processo, porque, né, a gente lembra do nosso início, né, quando a gente se dá conta, porque às vezes a gente vai se melhorando, mas a gente nem se dá conta dessa palavrinha, reforma íntima. Mas aí, quando eu me dei conta da palavrinha e começou a internalizar em mim, eu comecei justamente, né, com esse antagonismo aí da indulgência, que é a maledicência. Então, quando eu via que eu ia fazer um comentário, é uma boa oportunidade para eu praticar, né? Aí eu pegava e engolia. Se não tivesse água, não, engolia. E aí eu fui colocando isso, né, na minha caderneta.
né? Então, assim, algumas melhorias minhas, olha, não cometi, né? A maledicência. E se fosse em outras épocas, eu faria isso, eu teceria um comentário. Então, assim, aí eu fui me guardando, me guardando. Por isso que quando a gente fala, e eu falo com propriedade, porque quando eu falo que é um treino, gente, é porque é um treino mesmo. Você vai adquirindo aquele hábito de não falar. Assim como você adquiriu o hábito de falar, você também adquire o hábito de não falar dos outros. E aí eu comecei a treinar também depois muito com o Gé. Aí quando eu chegava em casa assim do serviço, aí eu ia falar para ele. Aí eu falava assim, não vou falar não. O Gé vai ficar aí a noite inteira aí ó, do meu lado, a gente vai jantar junto e eu não vou falar, né? Aí no dia seguinte, lá no meu diário da gratidão, aí eu coloco lá 3 coisas incríveis. Aí eu não falei. Não fiz maledicência, mas é um pouquinho, né, gente? Então, por isso Pois que é. é um treino mesmo, e para mim fez esse marco aí para mim. Pois é, e quando a gente começa a estudar, né, o livro dos Espíritos, eu não sei o resto do pessoal, mas a gente pensa, né, nossa, ser indulgente com a imperfeição dos outros, muito difícil, né? Mas, como você falou, é um treino, depois flui, né? Porque assim, a gente passa a entender o outro, cada um está no seu processo evolutivo, né? E a gente não é nem melhor nem pior que ninguém. Não tem essa de melhor e pior. São só processos evolutivos. Aquela pessoa que eu viu alguma coisa que ela poderia ter feito melhor, talvez na visão dela, ela fez o que ela podia, o que dava naquele momento, né? Então, para ela era o melhor dela. Então, é entender o outro, ser indulgente com as imperfeições dos outros. Aí a gente passa a ver que não é tão difícil, né? É um treino. É um treino. Vai dar certo esse treino. Tá, graças a Deus. E olha só, já estamos chegando aqui ao final. E como mais ninguém levantou a mãozinha e abriu o microfone, quer falar, já? Não? Então, podemos aqui encerrar com as nossas vibrações. Lembrando que quando nós fazemos as nossas vibrações aqui todos juntos, a espiritualidade ela é tão amiga e tão amor, que ela colhe todas essas vibrações nossas e leva como forma de lenitivo a quem necessita. Então, que possamos todos nós juntos, agora, mentalizar os melhores sentimentos de paz, de amor, de luz, de alegria, de harmonia, e onde levamos, ofertamos para todo o universo, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil. Vamos levar essas vibrações para todos aqueles necessitados, os doentes do corpo físico e da alma. Vamos levar essas vibrações para todas as crianças, idosos, jovens, a todos necessitados. E assim, pedimos, Mestre Jesus, já sabemos que a sua luz já está em nosso lar e que o Senhor passa em cada cômodo de nosso lar, abençoando, deixando seu amor, a sua luz, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E pedimos, Mestre Jesus, humildemente, abençoe as nossas águas, coloque nelas o que necessitamos. A água que tomamos,
que nos banhamos, que fazemos os nossos alimentos e ofertamos aos nossos familiares. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E assim nos comprometemos a nos esforçarmos, Mestre, a sermos indulgentes, como tanto comentamos aqui hoje. Estamos nesse processo, um pouquinho por dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada a toda a espiritualidade amiga. E assim rendemos graças a Deus. Uma excelente noite, uma excelente semana a todos e até a próxima caravana do Evangelho com fé em Deus, gente.